com Jesus aos nossos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí contigo. Quero convidá-los hoje para abrirmos aqui a nossa Bíblia e lermos este versículo curto aqui em Salmo 116, versículo 15, que diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E fazendo uma junção com essa escritura, nós vamos aqui para um trecho da mensagem O Caminho da Vida, pregado dia 21 de junho de 1962. Nesta mensagem nós temos esse trecho que diz assim para nós: minha mãe faleceu recentemente. Quando estava ali do seu lado, ela disse: Billy, todos os filhos dela estavam ali. Os que estavam vivos, 2 de nós já se foram, dos 10. A primeira para a qual ela olhou foi para Delores, uma irmã do irmão Branco. Ela disse: minha última e o meu primeiro. E mamãe era uma graciosa cristã. Eu a conduzi a Cristo e a batizei há muitos anos atrás. E ela disse: Delores, você tem sido tão bondosa para comigo. Uma verdadeira filha, né? Zelando da mãe ali naquelas horas difíceis, cuidando, como muitos que estão me ouvindo agora têm feito e talvez até estejam fazendo ainda, cuidando, amando aquele ou aquela que amou vocês a vida toda. Isso é honroso diante do Senhor. Então, a mãe do irmão Brana disse isso para Delores, sua irmã. Delores, você tem sido tão bondosa para comigo, tens me ajudado, tens lavado as roupas para mim por muitas vezes, uma vez que a idade tem chegado e não posso fazê-lo. Tens vindo à minha casa para limpá-la. Tens feito todas estas coisas. Eu te amo, querida. Era o reconhecimento de uma mãe. E Delores, uma jovem cristã, estando ali comovida, olhando para ela, disse: mãe, isto foi tão pouco. Sabe, todo esse esforço que eu fiz aí pela senhora, isso foi tão pouco. A senhora fez tanto mais por nós. Isso é bonito quando o filho reconhece o esforço do pai, da mãe, quando a mãe reconhece o que os filhos estão fazendo por ela também, o pai reconhece. Isto é gratificante demais, sabe? Isto às vezes falta nas nossas famílias, esse diálogo, ter essa coragem de quebrar esses tabus, sabe? E o pai dizer para o filho: olha, muito obrigado, filho, você me ajudou demais. O filho quebrar também esse tabu e dizer: mãe, pai, muito obrigado, você me ajudou demais. Porque eu sempre digo isso, todos nós temos dificuldades nas famílias, todos. E isso ajuda a superar muita coisa. Nós mesmos vamos distanciando a nós mesmos uns dos outros. Nós mesmos estamos fechando portas que podiam continuar abertas por muito tempo, por sentimentozinhos tão pequenos. Por um erro, dentro de um ano, você joga o resto tudo fora. Você cria sentimentos contra seus pais por coisinhas tão pequenas, que se você comparasse o tanto de acerto que houve para aquele pequeno erro, você sentiria envergonhado. Mas a vida nossa, infelizmente, é desse jeito. Ele diz: olha, mas isto, mãe, isto foi tão pouco. Ela disse: Billy, viu como não passei fome? Falando para o irmão Brando, chamava ele de Billy também. O irmão Brando disse: mamãe, quantas vezes a senhora saiu da mesa para que eu pudesse ter algo que comer? Os irmãos dele também. Quantas vezes aquela mãe levantou-se da mesa, não tinha alimento para todo mundo, sabe? Ela deixou de saciar-se, deixou de alimentar-se para cuidar dos seus filhos. Quando não tínhamos nada para comer, mamãe, quantas vezes a senhora saiu da mesa para que pudesse ter algo que comer quando não tínhamos nada para comer? Eu disse: isso é apenas um dever, mãe, cuidando dela, né? E ela disse: e você tem sido um tipo de guia espiritual para mim, Billy.
Você me batizou, me mostrou o caminho da vida. E eu disse: mamãe, sabes que viemos de descendência católica, então eu fui à igreja e me disseram que o caminho era a igreja, e isso é contrário à palavra. Eu fui de igreja em igreja e descobri que isto era tão contrário, portanto permaneci com a palavra, mamãe, conversando com ela. Tenho tentado te dizer o que é certo e te conduzir a Cristo. Uma boa conversa de um filho com a mãe ali. E a santa, querida e bondosa foi assim encontrar-se com Deus. Deus a recolheu. E ele continua dizendo: então entreguei a sua alma de volta a Deus. E Dolores me chamou e disse: Billy, não posso suportar isso. E eu disse: Dolores, olhando do outro lado da rua que você mora, não há ali uma árvore grande de carvalho? Ela disse: sim. E isto foi apenas alguns dias antes de mamãe partir. Eu disse: está chegando o outono agora. Cerca de um mês atrás, aquelas folhas estavam de fato lindas e verdes. Ela disse: sim, Bill. Então o irmão Branham disse: como estão agora? E Dolores respondeu: bem, estão amarelas, marrons, verdes e vermelhas. E eu disse: Dolores, o que faz com que se tornem amarelas, marrons, verdes e vermelhas? Ela disse: elas estão morrendo. E eu disse: quando foi que a árvore esteve em sua maior beleza? Qual foi o momento em que ela esteve em sua maior beleza? E ela respondeu: é agora. E eu disse: a Bíblia diz assim: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Entende? É quando vem este tempo, a vida está voltando. Deus fica feliz de ter seus filhos voltando para casa. Eu tenho dito que para nós que ficamos aqui sempre um grande abalo. É um sentimento que fica, um vazio, né, nas nossas vidas. Questionamentos: meu Deus, por que não ficou mais tempo conosco? Poderia ter aproveitado mais, não sei se suportarei esta ausência. Isto passa pela mente da gente, mas Deus sempre tem vindo ao encontro desses que ficam, consolando, confortando, com palavras como esta. Olha, um homem que caminha no caminho da palavra, que trilha no caminho do Evangelho, Deus sente prazer de recebê-lo. Sabe, há uma alegria no Senhor, nos céus, quando um desses filhos retorna. Homens que lutaram aqui pelo Evangelho, homens de oração, homens que permaneceram na posição, Deus sente prazer de tê-los ali com Ele. Olhe só isso, e quando vem este tempo, a vida está voltando. A vida de Cristo que estava naquele homem, naquela mulher, está retornando a Cristo agora. Estes homens que estavam em Deus antes da fundação do mundo estão agora retornando. A Bíblia diz que, na verdade, eles dormem. Eles não estão mortos, não estão ali, não, estão dormindo no Senhor. É um descanso, irmãos. Eu sei que é difícil, às vezes, separar, sabe, suportar, ver ali aquela cena tão dramática de um cemitério. Isso machuca a gente demais, cria marcas na gente, mas elas devem ser rapidamente superadas pela seguinte posição: Deus a tem consigo, Deus o tem consigo nesta hora. O irmão Branham diz que quando passamos assim, estamos em um estado muitas vezes melhor. Ele teve essa experiência com sua própria esposa, e quando ele, naquela visão, a chamou, ela disse a ele: olhe, por que você me chamou? Eu estava num lugar tão bem, ele de cá chorando, sofrendo pela ausência, e quando ele a chamou, ela disse: olha, em outras palavras, eu não queria nem vir, lá está tão bom. Sabe, o que Deus tem preparado para os que trilham aqui o caminho da verdade, o caminho da justiça, meu irmão, mesmo que fosse ofertado a ele. Você quer voltar lá à terra? Esse que é um hospital de pestilentes, nós saímos de uma doença, caímos na outra, saímos de um problema, entramos no outro, dificuldades, acusações, trocas, brigas, contendas, discussões. Não, há um lugar preparado lá, meu irmão, muitas vezes melhor do que esse. Confia no Senhor, Deus sabe o que faz. A vida está voltando, a vida é a árvore, ele disse ali naquele exemplo. Todos nós estamos pendurados
na árvore da vida. É isso. Todos nós vamos voltar ali novamente a Cristo. Eu, você, todos nós. Nosso dia vai chegar e quando esse dia chegar, o importante disso é estar certo com Deus, estar de acordo com cada ensinamento da Bíblia, ter vivido uma vida que faça com que as pessoas sintam aqui a tua ausência, mas que também saibam que para onde você foi, com o tipo de vida que você tinha, não há dúvidas, você voltou aos céus. Vamos orar? Eterno Deus e amado Pai, pedimos a Ti, Senhor, que nossa vida seja assim lembrada pelas pessoas quando nossos dias aqui terminarem. Homens e mulheres que viveram e que permaneceram pelo Evangelho. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que nos ouvem neste dia. E se há alguém, Senhor, que precisava dessas palavras, que eles sejam confortados e consolados com elas. Senhor, pedimos que, ó Deus, nesse dia de sábado, grandes e poderosas bênçãos venham sobre nós e que possamos todos, ó Deus, avançar, crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Que seja um dia maravilhoso para todos nós, de muita saúde, de muita paz, Senhor, para cada família. Esses dias tão quentes, essas temperaturas tão altas, guarde nossas crianças, Senhor, nós te pedimos de todo mal, de todo perigo, que eles tenham saúde, Senhor. É o meu desejo, a minha oração. Amém, Senhor. Amém.